Estamos começando aqui na Masper TV mais um Mulheres que Constrói. Esse programa tem o apoio do Salão Django. E hoje nós vamos falar de um tema, que é muito falado agora em agosto, que é a violência contra a mulher. Que é um tema pesado, mas que sim, a gente precisa falar sobre, trazer conteúdos e principalmente informações para vocês. E para começar, hoje então estou recebendo Karen Neto, psicóloga forense, está à frente de inúmeros projetos, de proteção, de capacitação de profissionais para atuar nessa área. Seja muito bem-vinda, Karen. Gostaria que tu falasse um pouquinho de que tu atua, quais as frentes que tu tem hoje e também algumas dicas, alguns conselhos. Obrigada, Luana, pelo convite. É muito importante poder falar desse tema no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização do enfrentamento à violência contra a mulher. 18 anos da Lei Maria da Penha, então ter essa oportunidade para conscientizar as mulheres sobre os tipos de violência, sobre os seus direitos, sobre os efeitos, os impactos da violência é muito importante. Então, eu trabalho nessa temática desde 2019, especificamente com crimes contra vulneráveis. Daí trabalho principalmente com crime contra a mulher, contra crianças e LGBTs. Então, em 2019, eu comecei num projeto junto com o Instituto Geral de Perícias, no Departamento Médico Legal, onde a gente fazia a escuta das mulheres antes do exame médico legal, então, do exame de corpo de delito. Esse atendimento é muito importante, porque elas se sentiam seguras, quando elas são atendidas por um outro profissional da área da saúde, que vai ouvir, Então, quando a mulher sofre uma violência, ela ainda tem uma incredibilidade, Ela fica se questionando por que aquilo ocorreu com ela, o que ela fez para aquilo vergonha, ocorrer. Acho que tem muito sentimento de vergonha, mesmo que foi agredida, que sofreu aquela agressão, ainda é uma vergonha em falar sobre isso, E isso é um tabu, e a vergonha é que diminui as denúncias. Então, por ela se sentir envergonhada, ela acaba tendo violências repetitivas. Daí, depois do Instituto Geral de Perícias, eu fiz uma parceria com a Polícia Civil e fui trabalhar no plantão psicológico. A gente começou na pandemia, então era um plantão online que passou a ser misto pelo próprio pedido dos policiais. Nessa época, mesmo com pandemia, a gente atendia entre 10 e 14 mulheres por dia, sabendo que era um número reduzido, porque poucas mulheres iam até a delegacia. Ainda mais na pandemia, que ficavam em casa, eu acho que isso deve realmente ter aumentado muito, por ser estar fechado, vamos dizer assim, elas estavam fechadas no ambiente onde tudo com o agressor, Então, a pandemia aumentou as violências, mas diminuiu o número de denúncias. O que chegava? Os casos grávidos, que não poderiam ser escondidos, que eram os feminicídios, as lesões corporais. Então, as mulheres que chegavam até a delegacia, elas chegavam realmente para pedir a medida protetiva, para dar um sim naquela relação. Mas o atendimento em delegacia, sendo realizado tanto por psicólogos ou por assistentes sociais, como ocorre hoje na DEA Porto Alegre, e também em algumas delegacias do interior também tem psicólogos e assistentes sociais que fazem esse atendimento. Então, às vezes, a vítima está indecisa entre fazer ou não a ocorrência. E quando ela conversa com um profissional, que seja da área da saúde ou da área da assistência social, ela tem o poder de decidir. Um instrumento muito importante que foi utilizado nessa época foi o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência. Conforme a gente ia aplicando o formulário, então ele tem 28 perguntas e elas vão falando sobre o risco. Daí começa com o risco grave, Então começa perguntando se ela já sofreu uma violência com arma, com faca, um tapa, um soco, um estrangulamento. E daí vai indo até as violências mais leves. E conforme ela ia respondendo e contando a história dela, ela se dava conta de quão vítima de violência ela era, que ocorreu outras violências. E muitas vezes tem a negativa, Elas acham que não é tão grave.
E conforme ela vai preenchendo, eu vou falando sobre os fatores de risco, e daí a gente vai identificando o ciclo da violência, né? Se ele aconteceu uma única vez ou mais vezes, se ele é espaçado, né? Geralmente no começo das relações ou quando começam as violências, esse ciclo ele é mais espaçado, essa violência ocorre uma vez, 2 vezes por ano, e depois ela vai reduzindo e também vai aumentando a gravidade das violências. Uma violência que é pouco identificada é o estupro marital. E sempre quando eu perguntava se alguma vez ele já tinha cometido uma violência sexual com ela dizia que não. Mas quando eu perguntava, alguma vez tu disse que não e ele insistiu? Alguma vez tu disse que estava com dor de cabeça e mesmo assim ele tirou tua roupa? Então elas acabavam percebendo que havia muito mais violências. O formulário tem uma questão que ela se divide em várias questões, que é sobre violência psicológica. E essa questão é muito importante, porque a violência psicológica é a porta de entrada para outras violências. Eu acho que essa também, não vou dizer que é uma coisa comum, mas é que mais acontece. Eu acredito só que por não ser a violência física, as mulheres acabam não levando tão, não, a gente discutiu, ele estava bravo, né? E é nesse momento que eu acredito que rola pior agressão, porque é aí que diminui a mulher e é a porta, então, para uma violência física. Exatamente. A violência psicológica é uma violência disciplinar, né? Então, ele vai dando sinais, então ela começa a duvidar de si, porque realmente ele não comete nenhuma agressão física e a gente tem culturalmente que a agressão é só física. Tanto que os homens, né, em audiências, eles dizem assim, não, mas eu não cometia nada, eu nunca bati nela, só que são várias outras violências. Por exemplo, ridicularizar, humilhar, manipular, constranger. Então, esse conjunto de violências vai abrindo caminho para outras violências. E a mulher tem muita dificuldade, porque ele usa estratégias, tanto estratégias diretas, que é a imposição do pensamento dele sobre a mulher. Então, ele vai dizer para ela assim, não, mas a forma que eu penso é a correta, tu não está entendendo o que eu quero dizer. Ou tu deveria pensar no nosso casamento acima de todas as coisas, na nossa família, nos nossos filhos, porque tu só se preocupa contigo. Daí a gente tem a questão do papel subserviente, então ele trata ela como uma serva, que ela tem que lavar a roupa, ela tem que lavar a louça, ela tem que arrumar a casa. Quando não tá tudo do jeito dele, a culpa é dela. E o abuso emocional, que eles utilizam, por exemplo, tu não é uma boa mãe, tu não faz nada direito, tu não é uma profissional competente, sai do teu trabalho. E depois eles vão utilizar também estratégias indiretas, que é sobre o contexto. Então ele vai fazer o controle dos lugares que ela pode ir. Por exemplo, ele vai dizer que não gosta da família dela, vai afastar ela das pessoas. Exatamente. O controle de informações, né? Ele vai guardar informações importantes. Tem muitas mulheres que nem sabem, né? Então, quanto eles recebem. Então, as informações importantes ficam a critério dele. E isso vai minando a confiança que ela tem. Então, ela começa a duvidar da capacidade dela de identificar a violência, porque ele sempre disse que fez aquilo porque amava ela, porque queria proteger ela, porque sabia o que era melhor para ela. E vai abrindo espaço para as outras violências, que é a violência moral, por exemplo. A maioria das mulheres que vão numa delegacia de polícia, elas relatam puta, vagabunda, louca. Eu acho que o louco é meio unânime, né? Mulher nasce louca. Exatamente. Que é uma parte, né, desse conjunto de violência. Se tu não aceita o que eu tô te dizendo, tu é uma louca. Tu inventou, isso são coisas da tua cabeça. E depois tem a questão da violência patrimonial, que ele vai... E essas violências, elas vão ficando gradativas, tá? Por exemplo, a violência patrimonial, ele pode quebrar um objeto, depois ele pode quebrar um objeto que é de valor para ela, o celular dela, né? Ou o objeto de trabalho dela.
porque assim evita, ela não pode sair de casa e assim ele vai tendo mais controle. Até o cárcere privado ou quebrar alguma coisa, tipo colocar fogo na casa, que acontece muito, invadir a casa. Então são várias violências, a violência sexual, que é a violência com exceção do estupro marital, onde as mulheres se identificam melhor, mas ainda assim tem outros tipos de violências que vêm associados, por exemplo, a divulgação de nudes, né? Essa ameaça, e as mulheres, e muitas mulheres, inclusive casadas, quando tentam se separar, eles dizem assim, não, então eu vou mostrar para tua família o vídeo, e elas nem sabem que ele tinha gravado um vídeo, né? Às vezes não é em acordo do casal. E mesmo se for, era um momento íntimo do casal e ele vai usar isso para fazer uma chantagem. Exatamente. E é aí que começa a violência de gênero, que é essa assimetria de poder, né? Que ele mostra para ela quem pode mais nessa relação. Tanto que o maior risco de feminicídio é quando a mulher se separa, porque daí ele perde o controle. Perde o controle, né? Pensando nisso tudo que tu falou, levando um pouquinho para o meu lado, que é o do empreendedorismo, né? Eu acho que a partir do momento que a mulher se separa ou que ela se dá conta de que aquilo ali não é a realidade que ela quer viver, né? Até pela conscientização, porque cada vez mais mulheres trazendo isso à tona e falando sobre o assunto. Opa, eu vivo isso em casa também. Olha, realmente está acontecendo isso e eu quero algo melhor. E elas veem muitas vezes no empreender a saída, principalmente para a questão financeira. Porque eu acho que a partir do momento que o homem, e eles fazem isso para ter esse poder, tem o poder financeiro da casa, ele faz o que quiser. Aí começa as agressões verbais, a agressão física, porque ele manipula aquela mulher. Mas a partir do momento que ela não, a partir de agora eu vou fazer por mim, eu vou fazer o meu dinheiro, ele começa a perder isso e ela começa a se impor mais. Exatamente. Então, um dos fatores de risco da violência doméstica, inclusive do feminicídio, é a dependência financeira, né? Então, porque, como tu disse, quem tem mais dinheiro manda na casa. E muitas vezes elas não interrompem esse ciclo, elas não decidem se separar porque dependem dele. Ele, né, com esse controle, esse isolamento, que é um fator de risco extremo para feminicídio, né? Ele isolou ela da família, ela não tem onde buscar ajuda, ela não trabalha mais. Ela está só vivendo em casa. Ela está só vivendo em casa, então ele tem o domínio sobre ela. Quando essa mulher começa a trabalhar, muitas vezes também ocorre problemas nessas relações. Muitos homens vão até o emprego dessas mulheres. Muitos homens falam mal dessas mulheres nos locais de trabalho a fim que elas sejam demitidas e ele retome o controle. Então, por isso o empreendedorismo é tão importante, porque ela vai encontrar não só uma fonte de renda, mas ela vai recuperar toda essa autoestima que ela perdeu nessa relação. Ela está recuperando uma potência, ela está se sentindo apta a fazer alguma coisa, porque tu imagina que ela passou anos do relacionamento ouvindo que ela não sabia fazer nada e que ela não fazia nada bem. Sim, então, e ela começa com algo que ela gosta, fazer o dinheiro dela, a começar a gerir a vida dela, e fora que abre um leque, né? Abre os olhos, começa a ver o mundo, porque até então ela está fechada. Mas pra gente encerrar, ou tu falou do formulário, quem precisa, quem quer denunciar, quem quer identificar, onde consegue fazer isso? Então, hoje o formulário ele é aplicado em delegacias de polícia obrigatoriamente, mas ele pode ser aplicado em diversos equipamentos da rede. Por exemplo, tu falou, né, dos projetos no interior. A gente faz um projeto, eu faço um projeto em parceria com o Ministério Público que se chama Calma na Estrada, que é do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que a gente capacita, então, os atores da rede de assistência social, de saúde, a preencher esse formulário, porque deste formulário tu faz uma avaliação, uma classificação, uma gestão do risco de violência. Então, no interior e alguns equipamentos da capital também já aplicam esse formulário, tá? Mas prioritariamente em delegacia de polícia. Hoje,
só é preenchido, não tem uma pessoa que faça que preencha junto com ela para poder fazer toda essa avaliação. Mas ela pode solicitar, por exemplo, no Ministério Público, que tenha um servidor, né, que possa fazer esse formulário com ela, ou na delegacia, porque tem atendimento online, a delegacia aqui em Porto Alegre tem assistentes sociais que podem dar esse suporte. Mas mesmo que ela não preencha o formulário, hoje os equipamentos da rede já conseguem identificar. Hoje, né, tem a lei nova que vai ter a sala lilás nos hospitais. Então, essa mulher precisa entrar em contato com algum equipamento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E isso tem em todas as cidades, pensando que a gente está falando com uma pessoa bem do interior. Que aqui na capital tem mais lugares, mas ela mora numa cidade do interior e ela quer denunciar. É na delegacia. A porta de entrada é a delegacia para denúncia, mas ela precisa também ir nesses equipamentos da rede que eu te falei. Porque daí ela vai ter todo o suporte em diversas áreas, porque ela não precisa a delegacia é só o processo. Então ele faz o inquérito policial e vai para a justiça. O CRAS, o CREAS, a própria unidade básica de saúde. Se ela vai num profissional particular, também ela pode falar dessa violência, e esse profissional, ele sabe onde buscar informação. Então é importante que ela encontre uma porta e peça ajuda. A partir dessa ajuda, essa pessoa vai conseguir dar a informação que ela necessita e montar essa rede, que inclusive tem a participação da sociedade civil, como tu me falou, do empreendedorismo. Então ela vai encontrar outras redes. A informação existe, ela precisa chegar nos lugares. E buscar as informações, né, para realmente sair desse meio, porque tem saída. Eu acho que isso é o mais importante que a gente quis trazer aqui, que existem saídas sim, tem uma rede de apoio, né? Não é como antes que acontecia tudo e estava sozinha. Nenhuma mulher está sozinha mais, seja no empreendedorismo, seja fazendo a denúncia, seja buscando ajuda no CRAS, um projeto social. O papo tá ótimo, Karen, mas a gente vai rapidinho pro café. Dá ali uns 2 minutinhos, a gente já volta para continuar e tem muita informação de onde buscar ajuda, tá? Então fica aqui comigo. Voltamos então, Karen. Já vou começar, tá? Antes de passar as informações, continuar onde as pessoas podem buscar, né? Porque depois, claro, que tu reforce os meios mais práticos de se buscar ajuda, mas pensando no que o Estado viveu agora, esse contexto das enchentes, tudo que aconteceu, aumentaram as denúncias, aumentaram os casos? O que tu viu assim nas delegacias? Então, todo evento, seja esse climático ou a pandemia, toda situação de catástrofe, já é comprovado por pesquisa que após a catástrofe aumenta os índices de violência doméstica. Exatamente, a gente estava conversando sobre a questão do emprego, às vezes as pessoas perdem o emprego, então tem toda a questão financeira, tem a questão de se readequar ao novo contexto, então isso tem um aumento de estatística. Eu não posso te falar da estatística agora, mas a gente sabe que vai aumentar. Então, por isso é tão importante as pessoas se conscientizarem dos tipos de violência, buscarem ajuda já nos primeiros sinais dessa violência, não esperar uma violência mais grave, e poder ir nesses locais, né, que podem ser físicos ou virtuais, e falar sobre o seu problema, né, poder perceber que está em risco. Eu acho que é bem importante já identificar, como tu falou, desde uma agressão verbal, ali de chamar de vagabundo e coisa assim, que é uma porta, já é importante já fazer esse acompanhamento, já ir buscando ajuda, porque o que eu já ouvi, na maioria das vezes, não começa tão simples, já começa com agressões mais... falas mais... Assim, geralmente quem vai até a delegacia denunciar, denuncia as violências mais graves. Então, a sensação que a gente tem é que a pessoa vai na delegacia e denuncia a violência física, mas ela não começa com a violência física, ninguém começa matando.
um feminicídio. Tem uma pesquisa do Distrito Federal que colocou, elencou todos os fatores de risco de feminicídio. Então, eles examinaram os 34 casos de feminicídio que teve no ano e eles descobriram que em 88% dos casos de feminicídio, eles foram precedidos por comportamentos de ciúme, perseguição e controle. Então, eu costumo dizer, nem todo stalker é um feminicida, mas 88% dos feminicidas stalkearam e perseguiram as suas mulheres antes de matá-las. Então, isso é muito importante, porque tem essas violências que a gente estava falando, de violência psicológica ou da própria perseguição, que a pessoa não acha que é grave. Que não é uma violência, né? Eu acho que ficou muito na sociedade que violência é agressão, que é bater. Mas tem, e eu acredito também que a psicológica, né, principalmente que entra mais na tua área, é a que mais afeta, porque é a que mais deixa a mulher vulnerável para as outras. Exatamente. Não só essa questão da vulnerabilidade emocional, mas também é a que mais adoece. Né? Então, daí a gente vai falar dos impactos dessa violência. As mulheres, falando da violência psicológica, elas podem ter crises de choro, elas podem deixar de comer, elas podem ter problemas somáticos, que é muito comum elas falarem, eu tô com dor de estômago, pesadelos, eu não consigo dormir, e daí a gente chama isso de dano emocional, e esse dano emocional ir escalonando. Então, ela pode ter uma depressão, ela pode ter ansiedade, né? E também a ideação suicida. Existe uma estatística que mulheres em situação de violência, elas têm 151 vezes mais chances de cometer suicídio que mulheres que não estiveram numa situação de violência. Então, quando uma mulher chega falando de um adoecimento, é importante também escutar, né, uma escuta mais ampla, eu digo assim, uma escuta flutuante, porque às vezes o que ela relata não é o que ela está sofrendo. Então, poder investigar como que é o relacionamento dela, se ela sentiu isso antes, se ela sente, então, esse desejo, essa ideia, esses pensamentos de morte, eles vêm depois do quê? Eu me surpreendi muito quando eu fui trabalhar na delegacia e no formulário de avaliação de risco tem uma pergunta se ela já pensou em se matar. Eu nunca fazia essa pergunta antes do formulário. Depois que eu comecei a fazer, 80% das mulheres me diziam que sim. E para mim não era algo que eu investigava. Então a gente vê como esse impacto, que ele impacta então no emprego. Tem uma pesquisa da Federação das Indústrias de Minas Gerais que apontou que se a violência doméstica estiver no nível que está, vai ter um prejuízo no PIB de 231 bilhões em 10 anos. Então, quando afeta a economia e quando os empresários vão buscar a origem da violência doméstica, é porque já está afetando muitas coisas, né? As mulheres vítimas de violência, elas faltam em média 18 dias por ano. Daí já fica com vergonha, acaba não desempenhando também o seu trabalho. Elas não têm concentração para fazer o seu trabalho. Então, isso é muito comum as mulheres falarem, olha, eu não consigo mais pensar em nada. Aquelas palavras dele não saem da minha cabeça. E a gente falando também das violências, mesmo quando se atende mulheres com lesões corporais, elas não vão te falar que a lesão, que o soco é o pior. Elas vão dizer assim, eu não consigo esquecer do que ele me disse. A lesão, o roxo, ele sai. Mas a marca emocional, ela fica. E a importância de denunciar isso antes de acontecer a agressão, né? Eu acho que a denúncia mais ali nesse momento psicológico é o mais importante. Para fazer a denúncia na delegacia de polícia, mas ela precisa buscar um atendimento em saúde, né? Ir na UBS, ou ir no seu médico de confiança, ou ir no psicólogo. Tem os equipamentos da assistência social, o CRAS, o CREAS do município. Se o município não tem tantos recursos, ela pode pedir essa ajuda online. Então, hoje o Ministério Público tem um espaço bem me quer, né, que a gente chama de sala das vítimas, um lugar onde as vítimas podem ser atendidas, onde elas podem buscar informação, né, onde elas podem decidir
com a informação, elas podem decidir se querem ou não fazer denúncias. Então, depois vai ficar o telefone do Ministério Público. A Defensoria Pública, ela tem um núcleo, né, no DEM, Núcleo de Defesa da Mulher, que essa mulher também pode buscar essas informações, tá? Online, tem telefone, tem e-mail que as mulheres do interior podem escrever e acionar, e esses órgãos, então, que estão aqui na capital, vão conectar com os serviços da cidade dela. Então, se não tem recurso na cidade dela, ela contata um desses serviços aqui da capital e vai chegar ajuda para ela. É importante falar, e depois a gente vai estar aqui embaixo, tanto aqui no programa ao vivo para vocês, como no nosso YouTube também, vai ter ali certinho onde encontrar o site, os telefones, porque é muito importante. E se tu não passa por isso, queira Deus que tu não tenha isso em casa, mas conhece alguém que tem, por favor, manda para essa pessoa, passa o contato para ela, ajuda. Se tu conhece alguma mulher que precisa de ajuda, te coloca, apoia, abraça, porque é um momento, né, que a gente precisa se unir para vencer isso. Karen, muito obrigada pela tua fala. Vai ficar aqui também as redes sociais, os órgãos, que eu tenho certeza que ajudou bastante, esclareceu muito, né, muitas dúvidas, que é importante a gente falar sobre isso. E, gente, fiquem aqui nos próximos programas que nós vamos trazer esse assunto de novo, né? A próxima, uma advogada também falando dos direitos, onde buscar, como buscar. Muito obrigada por esse sábado, obrigada, Karen, e até mais.